Olá, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um instituto chamado a desconsideração da personalidade jurídica. Mas antes de falar sobre isso, nós precisamos entender o que é a personalidade jurídica. A personalidade jurídica é uma aptidão para contrair obrigações e direitos próprios da empresa, ou seja, da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela possui uma personalidade, portanto, própria e distinta dos sócios. O que isso significa? Significa que existe uma autonomia patrimonial, em especial, da empresa em relação aos sócios. Os sócios não se confundem com a empresa. E isso é importante para que a gente evolua para o próximo ponto, que é o ponto da desconsideração da personalidade jurídica. Como eu ia dizendo, a personalidade jurídica, ela possui distinção da pessoa natural dos sócios. Por quê? Porque a pessoa jurídica, ela possui uma autonomia patrimonial em especial. E aí é importante salientar que esta autonomia patrimonial, ela não pode se confundir com o patrimônio pessoal de sócios. E isso é uma das hipóteses, inclusive, pela qual nós temos a hipótese da desconsideração da personalidade jurídica ocorrendo. O que é importante deixar muito claro? A desconsideração da personalidade jurídica é justamente uma possibilidade de se afetar bens patrimoniais, né, dos sócios, pessoais dos sócios, que venham de dívidas da empresa. Então, é muito comum que os empresários se perguntem, e existe até uma crença que na realidade não é verdadeira em relação a essa questão do patrimônio pessoal dos sócios não ser atingido por dívidas da empresa. Isso não é verdade. Na realidade, em regra, a pessoa jurídica, a empresa, ela faz frente aos seus deveres e também exerce os seus direitos de forma autônoma. Mas existem hipóteses em que essa personalidade pode ser desconsiderada, atingindo-se o patrimônio pessoal dos sócios. E essas hipóteses, elas estão previstas em lei e vêm sendo, inclusive, adequada de acordo com o entendimento do judiciário e se aplicam em casos previstos no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, na legislação ambiental e, mais recentemente, foi regulamentado o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica dentro do Código de Processo Civil. Então, agora, para que nós possamos entender um pouco melhor em que casos nós poderemos ter uma situação de desconsiderar a personalidade jurídica e atingir o meu bem como sócio, é importante dizer que isso acontece quando houver confusão patrimonial, desvio de finalidade, situações em que a empresa seja utilizada como forma de fraudar a terceiros e fraudar a lei. Então imagine uma situação em que a empresa ela é utilizada para uma atividade normal, qualquer que seja, e ela recebe recursos, vem atuando de forma normal e com o passar do tempo ela sofre problemas de ordem financeira e os sócios decidem esvaziar a empresa, esvaziar os bens e direitos da empresa, os recebíveis, e a partir dali até mesmo sair da empresa e entrar outros sócios. Essa é uma situação que, se configurada e houver uma ação judicial contra esta empresa, muito provavelmente irá culminar com a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, com a incidência e a responsabilização dos bens pessoais dos sócios. Então note, a princípio nós temos uma divisão e uma autonomia patrimonial. Pessoa jurídica é uma coisa, pessoa natural dos sócios é outra. Patrimônios distintos, não se comunicam. Por isso é importante dizer que os sócios eles têm que ter muito cuidado na hora de gerir o seu patrimônio e de gerir as finanças da empresa. Porque a confusão patrimonial, a utilização de recursos da empresa e recursos pessoais para pagamento de contas pessoais e vice-versa, acarretam o risco da desconsideração da personalidade jurídica. Da mesma forma, o desvio de finalidade, utilizar a empresa com outras intenções, enfim. Existe uma discussão também
que é uma discussão que foi enfrentada recentemente pelo STJ e que fala a respeito da necessidade de se ter uma insuficiência de recursos na empresa para que se possa desconsiderar a sua personalidade jurídica. Porém, tem-se entendido, e nessa decisão do STJ se fixou justamente nesse sentido, de que não há necessidade de haver insuficiência de recursos para que se afete bens pessoais dos sócios. Isso pode ser feito mesmo que a empresa possua recursos próprios. Porém, desde que constatada uma hipótese de confusão patrimonial ou desconsideração ou de utilização da finalidade da empresa para outra que não para a qual ela foi constituída.